Evangelho de João, capítulo 11, fala assim, no versículo 3: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para que a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificada. Verso 5 vai dizer que, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Repita-se comigo: 2 dias. Jesus demorou. Amém. Então, vamos chegar lá, irmão. Versículo 7 fala assim: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se anda de noite, tropeça porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Versículo 17, para finalizar. Chegou Jesus, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Senhor, mais uma vez na tua presença queremos te agradecer por esse momento, te agradecer pela oportunidade que nós estamos na sua casa para te glorificar, te exaltar, enaltecer o teu nome. Para Deus, mais uma vez nós cultuarmos ao Senhor, nós oferecemos a Deus a nossa gratidão a Ti, porque só estamos aqui na sua casa, só estamos aqui unidos a Deus, num só propósito. Nós já estamos, a Deus, treinando para chegar ao céu, qual o Senhor preparou para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o livro do Evangelho de João, eu queria, antes de iniciar essa palavra, fazer algumas caminhadas aqui na Bíblia. O capítulo 1 desse livro de João, primeiro, ele fala sobre, no capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Há uma particularidade aqui quando nós falamos sobre os evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, ele vai mencionar Jesus como um homem. Ele vai falar sobre os milagres de Jesus, desde o nascimento de Jesus, desde a formação do crescimento dele, a qual ele prega nas sinagogas. Com 12 anos ele desperta o interesse, aqueles magistrados, aqueles homens que eram doutores da lei, conhecedor da palavra, e Jesus supera a expectativa daqueles homens. Jesus, ele com conhecimento que não é da terra, mas do céu, Jesus, ele começa a falar sobre o reino de Deus. Haja visto que quando nós lemos essa palavra nos 3 evangelhos, que são considerados como sinóticos, ou seja, tem algo em comum, eles se correlacionam entre si. Quando nós lemos Mateus, quando lemos Marcos e quando lemos Lucas, nós vamos encontrar histórias similares, que quando nós estudamos em conjunto, nós vamos entender o contexto da história. Então, quando nós olhamos essa palavra, a qual ela foi escrita
por esses 3 evangelhos, ele vai falar, ele vai retratar Jesus como um ser humano, desde o nascimento, a qual Deus, ele enviou Jesus na terra, para que Jesus, ele passasse todas as provações como um ser humano, passasse sobre todas as emoções, todos os sentimentos, tristeza, dor, para ele ensinar que vale a pena resistir, vale a pena entender o propósito de Deus. E eu quero, mediante a essa palavra, falar para vocês, há 3 pilares que eu quero tratar esta noite: desafio, expectativa e superação. Os evangelhos a qual eu falei agora, ele vai retratar então os milagres de Jesus, desde o nascimento dele lá em Jerusalém, naquela manjedoura. E aí Jesus, ele vai e faz toda essa trajetória, milagres. As pessoas veem Jesus como um homem que é filho de Deus, mas Jesus suporta todas as dificuldades. Mas quando Jesus, ele abria a boca, ele falava como Deus. Os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que Jesus ele plantou, ensinou, as pessoas começaram a entender que ele era o portador da palavra de Deus. Irmãos, muitas vezes nós conhecemos essas histórias, nós sabemos que Jesus cura, nós sabemos que Jesus liberta, nós sabemos que Jesus, ele cura paralítico, cego, nós sabemos disso. E quando esses 3 evangelhos, eles começam notoriamente a falar sobre a natureza de Jesus, no decorrer dessa história, ele vai falar que ele passou também por lutas, passou por desafios, tanto é que, em especial, quando passa-se um tempo, Jesus, ele começa a ensinar o povo nas sinagogas, no templo, na adoração, reunindo, e a cada vez que onde Jesus passava, ele atraía uma multidão. Mas eu quero te dizer essa noite, que a multidão que Jesus ele atraía naquele momento, naquela época, é a mesma multidão que Jesus ele atrai na nossa realidade, no nosso dia. Porém, existe no meio da multidão adoradores que querem chegar no céu, mas existe também curiosos que só querem ver o que vai acontecer. Eu quero te dizer essa noite que eu não falo aqui, irmão, porque aqui eu tenho certeza que não tem, eu creio. Aqui nós temos o mesmo propósito, entender que aquilo que Jesus pregou, ele serviu como alimento, serve como alimento e nos dá uma direção. E muitas vezes, quando nós passamos por lutas e provações, que não chega a 1/3 daquilo que Jesus passou, nós começamos a desistir, a querer parar. Aí muitas vezes você fala assim, não dá mais, a minha prova está apertada demais, pastor André, ora por mim, pastor Fabrício, ora por mim, porque a minha luta está muito grande. Irmãos, eu quero te dizer que você tem um Deus maior do que a sua provação, você tem um Deus que é mais forte do que as suas fraquezas, você tem um Deus que ele olha para você e fala assim, vai lá, persevera um pouco mais, você vai conseguir, insiste mais um pouquinho, porque quando eu liberar a minha palavra, quando eu liberar a minha vitória, você vai adorar a mim com toda a tua força. E nós olhamos então que o cumprimento desse papel, nesse evangélico, apresentava Jesus como um personagem humano, onde Jesus se destacava entre o povo com os milagres realizados. Mas aonde eu quero chegar é no evangelho de João. João, ele tem uma particularidade, conhecido como o 4º evangelho escrito. João é o mesmo João apelidado como João de Pátimos,
que ele foi prisioneiro lá naquela ilha. É o mesmo João que é conhecido como João Evangelista, que ele tinha convicção das coisas que Deus revelava. E muitas vezes, irmãos, nós estamos lendo a Bíblia e estamos lendo sem entendimento. Irmãos, João, ele cumpre um papel que ele escreve o Evangelho e ele vai até escrever Apocalipse na época do exílio. Ele escreve Apocalipse, falando do livro das revelações. Mas como que João escreve isso? A palavra de Deus, ela vai dizer que João, ele foi arrebatado, subiu até o terceiro céu, e diante de Deus, no trono divino do Senhor, Deus revela a ele assim, face a face. Até hoje a tecnologia não conseguiu chegar ao terceiro céu. Para chegar ao terceiro céu, irmão, o homem, ele desenvolveu vários conhecimentos com a inteligência dele. Quando nós acordamos de manhã, passamos pela manhã, nós vamos no final de semana numa praia, pode ser até no Mar do Norte, sei lá, Macaé. A gente chega lá na praia, você olha assim o céu, aquele céu azul. Esse céu azul, ele vai ser um primeiro céu, ele é considerado o primeiro céu, porque é o céu que ele está sobre a atmosfera terrestre. É o céu onde tem a camada de ozônio, onde que nós olhamos o reflexo azul, mas na verdade isso é o primeiro céu, onde a nossa vista alcança. O segundo céu, quando anoitece, você olha a lua, você olha as estrelas, você olha um pouco mais além, você vai enxergar o segundo céu. O homem desenvolveu várias tecnologias para chegar a outros planetas, a pesquisar com satélite. Mas no terceiro céu, o homem ainda não chegou. Somente um chegou ao terceiro céu em vida. E esse se chama João. Irmão, mas eu quero te dar uma notícia boa. Você pode chegar no terceiro céu. Porque depois que a palavra foi revelada a nós, quando você passa por uma luta, quando você passa por um problema, quando você passa por uma situação que você vê que é difícil, quando você fecha os olhos e você clama ao Senhor, o Deus vai te arrebatar até o terceiro céu. Deus, ele vai te levar ao entendimento mais profundo. Quando nós entendemos essa palavra, nós vamos ver que o salmista no Salmo 91, ele diz isso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará, ou seja, há um descanso. Irmãos, eu vivi um momento numa empresa, que eu gerenciava uma área da empresa, e aí começou a acontecer problemas nessa empresa. Só que não passaram para mim. E o diretor, o proprietário chamou todo mundo na reunião. E eu falei, agora o chicote vai descer na turma. Vai estralar. E aí, antes de eu entrar nessa reunião, eu falei assim, gente, espera só um pouquinho, eu vou no banheiro. Dobrei o joelho e falei, Deus, cega o entendimento de Satanás. Porque eu sou teu servo. E eu não aceito nenhum tipo de calúnia, porque nessa eu sou inocente. Me guarda, Deus. Irmão, foi assim mesmo, eu saí e começou, e o pau quebrando, meu irmão, e tá lá, foi culpa dele, foi culpa dele, foi culpa dele, e no final, foi culpa do Orlando. Aí o dono falou assim, ele não, vocês erraram para chegar até ele. Eu não gosto muito de falar nisso, esse diretor meu falando, mas o Orlando não teve participação nisso. Sabe o que são as simples coisas que a gente apresenta a Deus? Deus, ele age, Deus, ele move. E assim, quando nós lemos a escritura de João, nós vamos ver que logo no primeiro capítulo do livro de João, ele vai falar que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele estava, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele, e a luz, e era a luz do homem. A luz resplandece na treva, e a treva não prevalece contra ela. Sabe o que eu acho interessante? O que está falando do princípio, falando que Jesus, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Se nós abrirmos em Gênesis capítulo 1, vai falar uma palavra muito parecida, a qual diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a água. No decorrer desse capítulo em diante, vai falar sobre a criação que Deus fez, vai falar sobre quando Deus criou o homem, e ele fala assim: façamos a nossa imagem e semelhança. Há uma conexão de Deus desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e até a nossa realidade hoje. Eu quero te dizer essa noite que se nós estivermos conectados com o Espírito de Deus, se nós estivermos conectados com a palavra do Senhor, nós vamos entender muitas coisas que os nossos olhos não conseguem contemplar. Nós vamos começar a exercitar uma coisa chamada fé. Nós vamos começar a ter um coração mais quebrantado, mais consolidado na palavra. Voltando um pouco a Gênesis em diante, quando Deus ele fala assim com Moisés: Moisés, tem uma missão. Olha, você pega o teu povo, que você vai tirar esse povo do Egito, que está escravo de Faraó, e vai levar para uma terra que emana leite e mel. E Moisés fala assim: Senhor, manda o meu irmão Arão. Ele sabe falar mais, ele sabe falar bem, se expressar bem. Eu sou de língua presa, Senhor. Manda Arão. Sabe o que Deus falou? É você. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes Deus está te chamando para fazer alguma coisa, e você fala assim: ah, manda o irmão, manda o pastor, manda o evangelista, manda o obreiro, mas eu não, Senhor, me deixa quietinho, eu quero ser esquenta-banco. Deus quer usar você. Deus quer usar você, e Deus está desafiando esta noite para você ser usado por Deus. Muitas vezes nós nos limitamos à nossa capacidade, falando que nós não conseguimos. Mas quando nós entendemos que nós não estamos sozinhos, e quem faz é Deus, não é a gente. Você pode ser inteligente, você pode ter habilidade, você pode ser o mais inteligente, o mais culto do mundo. Mas se você não tiver Deus, nada disso vai servir. Irmãos, nós estamos entendendo que uma atmosfera que nós estamos agora falando é algo que Deus está te levando lá no deserto, falar assim: eu não vou te matar lá, eu vou te ensinar algumas coisas de sobrevivência, para quando você estiver na luta, você vai saber se defender melhor. Tem pessoas que quando se encontram no deserto falam assim: Senhor vai me matar, Ele me deixou na sequidão, me deixou com fome. Mas essas pessoas, quando não adoram a Deus, não estão atrás da glória do Senhor, não estão atrás de servir a Deus, só vive atrás do milagre. Ah, enquanto Deus está fazendo milagre, está tudo bom. Quando Deus está provendo o milagre, mandando lá o maná, mandando a água, está tudo bem. Mas daqui a pouco, quando Deus vai lá e fecha lá a providência, o povo começa a murmurar: ah, Senhor, como seria bom que eu tivesse lá, Senhor, lá vivendo na escravidão de Faraó. Tinha lá aquele pãozinho quentinho, tinha até vinho, Senhor, mas aqui nesse deserto, ah, Senhor, eu não consigo ver nenhuma solução. Irmãos, o sobrenatural aquele povo estava vivendo, não estava entendendo. A roupa crescia no corpo, o chinelo crescia no pé. E quando Deus derramava um maná, você fala assim: ai, Senhor, eu quero comer aquela picanha com 2 dedos de gordura, meu Deus, eu queria aquilo. Aí o cara vai lá, morde o maná e fala: ai,
é igualzinho a picanha do Zé, lá dos Cavaleiros. Ai, Jesus. Aí o cara vai lá e fala, Senhor, eu quero esse maná. Eu falei, ai, Jesus, é igual aquela macarronada com aquele molho assim. Ai, Jesus, aquele molho assim de queijo. Oh, Jesus. Irmãos, eles tinham tudo, mas não aproveitaram nada. E muitas vezes nós achamos que o tudo é somente o conforto. Conforto é bom, dinheiro é bom. Quem não gosta de dinheiro, quem não gosta de conforto, quem não gosta de estabilidade? Irmãos, tem um momento certo. Deus não tem um milagre para todo mundo. Deus tem um milagre para cada um de nós. O que Deus quer fazer, Ele quer fazer é particular naquilo que você está buscando. Porque a palavra de Deus fala assim: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate a porta vai se abrir. A diferença é essa. É que muitas vezes, como ali está falando nesse texto aqui, quando Lázaro, ele estava enfermo, a palavra de Deus ela vai falar assim: Lázaro, amigo de Jesus, Lázaro, um homem a qual Jesus amava Maria, amava Marta. Mas quando chegou na hora da luta, um dos discípulos, aquele que fala assim, eu tenho que ver para crer, falou assim: ah, Jesus, vamos lá então, porque nós vamos ser mortos mesmo. Essa é a diferença, sabe por quê? Quando a gente quer ver para crer, a gente deixa o pessimismo ir na frente, a gente deixa a derrota chegar na sua frente e tentar te guiar para você afundar nela. Mas quando nós entramos na linha do pensamento, nós temos que crer para ver, porque a palavra de Deus fala assim: quem crê verá a glória do Senhor. Irmãos, nós estamos muito mal acostumados. Desculpa, pastor, desculpa, mas é que Deus está dando. Nós estamos muito mal acostumados a andar na nossa zona de conforto. Ou seja, ah, Senhor, eu vou só até aqui, porque aqui eu me sinto seguro. E Deus fala assim: vai um pouquinho mais, vai. Eu vou te falar um homem que Deus ele provou, que quando provou de uma forma assim sobrenatural, que eu citei ele aqui, Moisés. Depois que Moisés passou tudo, convenceu a Faraó de passar pelas 10 pragas. Deus vai, Moisés se encontra numa praia chamada Pi-Hairote, uma praia que não tinha caverna, uma praia que não tinha árvore, não tinha onde se esconder. Vem um exército de Faraó fechando o cerco. Moisés, ele fala assim: Senhor, vou conjecturar agora, Senhor, e agora? Eu creio que Deus ele olha para o trono assim e fala assim: Moisés, ordena ao povo que marche. Olha como quando a gente é obediente, a gente tem uma ótica diferente. Quando a gente recebe uma ordem de Deus, ou quando a gente está passando por uma luta, que a gente fala assim: agora, Senhor, como é que vai ser? É a hora que Deus fala dentro do seu coração: estou te ordenando, continua marchando. Moisés não questionou, Moisés não murmurou, Moisés não praguejou. Ele só deve ter dado um grito e falado assim: ô povo de Deus, vamos marchar. Deus vai, abre o mar. E Deus fala assim: Moisés, esse povo que te persegue, nunca mais você verá. Irmão, com Deus não se brinca. Com o filho de Deus não se brinca. Tem pessoas que estão brincando com o servo de Deus. Tem pessoas que estão levando a gente lá no vale da humilhação. Mas eu quero te dizer uma coisa: quanto mais humilhado você vai ser nessa terra, mais exaltado Deus vai fazer você. Porque Deus não gosta que mexa no filho dele. É uma particularidade de Deus, eu não sei explicar. O cara pode estar errado, mas se ele falar Deus, retomar a consciência, o diabo pode soprar e falar assim: você está errado, você falhou.
E Deus, ele vai falar assim: vou tirar você. Primeiro eu vou te salvar e mostrar que o meu amor é incondicional. Você mesmo errado, eu te amo. Vem cá. Eu amo o pecador, mas eu não amo o pecado. Deus vai lá, tira e dá a vitória. Para depois você falar assim: meu Deus, me arrependo. Me perdoa. Eu falhei. Eu achei que já não dava mais. Porque o diabo é sujo, irmão. O diabo vai soprar e falar assim: tá vendo aquele crente? Estava lá todo bonito, falava em mistério, rodopiava, fazia tudo. E agora caiu no pecado. E já não tem mais jeito aí, ó. Você vai lá para frente para falar besteira? Você vai fazer a obra para você fazer besteira? Mas Deus conhece o teu coração. O que Deus, ele quer é um coração quebrantado. O que o Senhor espera de nós é um coração que nós possamos entender que o não cair do homem, o levantar de Deus. Se nós estamos na videira, nós temos que entender que o Senhor, ele tem um projeto. E agora, já são 9, meu Deus, vou acelerar. Agora eu vou entrar na palavra, irmão. Jesus, me ajuda. Irmãos, o Evangelho de João, ele relata do capítulo 1 ao 11º capítulo, sete milagres de Jesus. Primeiro milagre, bodas de Caná. Jesus transforma a água no vinho. Segundo milagre, a cura de um oficial. Terceiro, a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Quarto milagre, a multiplicação dos pães. Quinto milagre, o caminhar de Jesus sobre as águas. Sexto milagre, a cura de um cego de nascença. Irmãos, todos esses milagres, aquelas pessoas que não gostavam de Jesus, aquele sacerdote, sumo sacerdote, estava ali tentando encontrar um defeito, um erro de Jesus. Mas Jesus, ele era detentor, porque a palavra de Deus fala que o livro de João é diferente. O livro de João menciona Jesus como Messias, como Salvador. O livro de João, ele foi escrito, ou seja, o Evangelho de João, ele foi escrito com um propósito: ensinar as pessoas a andar no caminho da salvação, a levantar o entendimento dessas pessoas, para que essas pessoas comecem a entender que o Messias existe, e que o Messias, ele foi enviado para um propósito. Irmãos, Deus cansou no Antigo Testamento, exercitando junto com Moisés, que aquele povo andasse no caminho, mas aquele povo não entendeu o propósito de Deus, e começou a blasfemar, a questionar, a reclamar, e Deus falou assim: Moisés, está vendo aquele povo? Esse povo que chama pelo meu nome, ele murmura, tem um coração obstinado, ou seja, um coração duro, redio. Moisés, esse povo não me ama, esse povo só quer milagre, esse povo só quer maravilha, mas não quer pagar preço, não quer dobrar o joelho e orar e conversar comigo só um pouquinho. Não, esse povo foi mal acostumado, porque quando estava lá, quando estava prisioneiro, ele adorava outros deuses, esqueceram de mim, não me ama mais, Moisés. O que sabe que dá vontade, Moisés, de aniquilar esse povo, de destruir. E Moisés fala: Senhor, se no meio desse povo haver algum injusto, o Senhor aniquilaria tudo? Deus falou assim: não, Moisés. Então, Senhor, olha só o coração de Moisés. E aí, quando a gente passa dessa história, esse desafio, e a gente vai para o outro lado, no Novo Testamento, a qual João, ele vai falar assim: olha, esse aqui é o Messias, ele vai ensinar o caminho da salvação, ele vai andar como você anda, ele vai sofrer como você sofre, mas esse aí é o Messias.
Então João, ele fala uma particularidade sobre Jesus, que ele começa o povo a entender que esse é o libertador. Irmãos, eu quero te dizer que João foi o único dos apóstolos que repousou sobre o peito de Jesus, sobre o ombro de Jesus. Foi o único apóstolo que ele amava de tal maneira Jesus, que a história de João é um dos livros mais mencionados na Bíblia, que fala sobre superação, desafio, expectativa. João passou por tudo isso, por desafios, por lutas, por problemas. Ele passou expectativa, de uma esperança de um milagre. João passou por todas as provações que muitas pessoas iam desistir no meio do caminho. Sabe por quê? Porque o amor de Deus entrou no coração dele. A Bíblia ela vai dizer que quando João superou tudo isso, ele começou a entender o propósito do Senhor. Irmãos, quando nós entramos nessa visão, nós vamos entender que Deus tem um propósito para mim e para você. Deus não te chamou à toa não, meu irmão. Deus não te chamou porque você é assim despreparado, ou se você é muito preparado. Deus, a ótica do Senhor é diferente. Deus, ele pega 12 homens, 12 apóstolos e fala assim: pô, eu quero pegar aquele lá que rouba imposto, eu quero pegar aquele ali que é bronco igual Pedro, que é pescador, mas ele é terrível, sanguíneo, corta a orelha de soldado. Deus, ele pegou só homens problemáticos e falou assim: ó, vinde até mim, vem, larga tudo que tem e me segue, porque com as minhas pisaduras eu vou sarar as feridas da sua alma, com as minhas pisaduras eu vou te treinar a andar no caminho. Muitas vezes, irmãos, nós queremos desistir, parar, e essa noite eu vim te dar uma notícia. Assim como Lázaro passou por esse problema, a palavra de Deus fala assim: mandaram chamar Jesus, ele estava do outro lado do Rio Jordão, em Betânia, porque o Rio Jordão ele dividia, havia duas Betânias, né? Alguns historiadores falam isso. Então Jesus estava do outro lado em Betânia. Então, para Jesus ele chegar até onde estava Lázaro, que é próximo de Jerusalém, Jesus tinha que passar o Rio Jordão em um caminho de um dia chegar até lá. Mas quando o discípulo chega até Jesus, ele fala assim: olha, fica tranquilo, Lázaro está dormindo. Jesus demora 2 dias para ele tomar uma decisão. Marta e Maria devem ter roído todas as unhas, deve ter ficado desesperada, porque eram amigos de Jesus. E finalizando essa palavra, nós vamos entender algumas coisas aqui. Olha só o cenário. No 4º dia, Lázaro morreu. E chega a notícia na casa de Lázaro: Marta, Maria, seu irmão morreu. E elas falaram assim: e cadê Jesus? Não veio. Já era. Não dá mais. 4º dia, a carne dele já cheira mal. Marta, Maria, ele está lá, no sepulcro, está com uma pedra sobre o sepulcro, porque ninguém aguenta mais o cheiro. Marta, Maria, não dá mais, acabou. O Jesus que nós torcemos e cremos e temos fé nele, falhou. Irmãos, esse era o sentimento. E a palavra de Deus ela vai dizer que Marta ia sempre ali no caminho, ver se Jesus estava chegando. E quando Jesus ele vem,
Marta, a palavra de Deus, ela vai falar assim, Jesus foi ao encontro, quer dizer, Marta foi ao encontro de Jesus. E quando Marta chega lá e fala assim, por que você demorou? Seu amigo Lázaro está morto. Parafraseando, fala assim, Jesus, já era Lázaro, não tem mais, não dá mais. Irmãos, quando bate o desespero no nosso coração, a gente recebe uma notícia ruim, o desespero impede da gente pensar. A nossa reserva espiritual, ela encolhe, porque a nossa emoção, a nossa tristeza, a nossa ansiedade, arrebenta tudo, e você fica cego espiritualmente, você não consegue enxergar mais. É isso que Marta estava vivendo. Marta, ela fala assim, Jesus, Lázaro morreu, o amigo que você ama. E aonde estava Maria? Maria Madalena. Não teve nem força para sair de casa. A história ela vai falar que Maria estava ali em casa, quietinha. Estava ali, triste, chorando. E havia pessoas ali também com Maria, consolando Maria. E quando Jesus chega, Jesus fala assim, vai lá, chama Maria, para ela vir ao meu encontro. E vem Maria, mestre, eis-me aqui. Eu creio que quando chamaram Maria, olha só, irmão, que negócio legal. Quando chamaram Maria, ela deve ter ido caminhando e falando assim, há um tempo atrás, eu quebrei um vaso de alabastro, eu derramei no pé do mestre, enxuguei com meus cabelos, para me mostrar a minha gratidão, e agora olha só o que acontece, chegou atrasado, e vem Maria, e Jesus fala assim, me leva até o sepulcro, e vão eles. E aquela expectativa, aquelas pessoas, todo mundo olhando, os discípulos que estavam andando com ele, olhando, acredito eu que deve ter falado assim, o que ele vai falar? Está morto. Chegamos até o sepulcro, Jesus. Aquele ali é o do Lázaro, seu amigo, olha lá, olha o cheiro. Sabe o que Jesus faz? Chora, se entristece. A Bíblia não fala se esse choro era um choro de que ele estava com a consciência pesada, que ele falhou, ou se era um choro que ele estava ali, vendo como as pessoas não pararam de acreditar nele. Irmão, pensa bem, você imagina você andando com Jesus essa noite, sentado do seu lado, o problema fala assim, Jesus, eu não quero nem falar do meu problema, eu só quero ficar pertinho. Porque os problemas se resolvem. Quando você atrai a presença de Jesus, os problemas têm que bater em retirada, porque aonde há luz, a treva não permanece. Aonde há luz, o inimigo não pode operar. Quando nós chamamos Jesus à nossa presença, quando nós falamos, Senhor, Tu és o meu advogado, o Deus é o meu juiz, e o acusador está tentando roubar, matar e destruir, mas a Tua palavra diz que o Senhor veio para me dar a vitória. Meu irmão, acabou. Porque a sentença, quem vai julgar é Deus, mas quem vai te defender é Jesus. Jesus não te larga. Você pode largar Ele, você pode abandonar Ele, você pode deixar de amar Ele, mas Ele não vai desistir de você. Deus não vai desistir de você. Eu não sei para que Deus está falando essa noite, mas tem pessoas que entraram por essa porta, Labassuri Cantarabassai, e que está tentando parar, olhou um problema e falou assim, não dá mais, Deus, cansei, a expectativa não existe. Deus vai colocar uma vírgula na sua frase, Deus vai mudar a tua sorte, vai tirar você de uma posição e colocar em outra. Às vezes Deus tem que bagunçar a tua casa, às vezes Deus tem que tirar alguma coisa do lugar, ou talvez remover alguma coisa da sua família. Nessa Covid tem pessoas que estão sendo removidas,
E você está desesperado, falando: Deus não ouviu a minha oração, mas esqueceu que o nosso lugar não é aqui, é no céu. Se Deus ele removeu, se Deus ele moveu alguma coisa na sua vida, que Ele vai arrumar do jeito que Ele quer. Esse é o segredo. O inimigo ele tenta soprar em nós, para nós culparmos Deus das coisas que nós não conseguimos alcançar. Mas Jesus, Ele olha para mim e você essa noite, e Ele acredita em você. Talvez você, na sua casa, na sua família, pessoas deixaram de acreditar em você. Mas é hora de começar, irmão. É hora de recomeçar. O recomeço é difícil, mas você não está sozinho. O Senhor te chama essa noite para você dar um passo à frente e falar: Senhor, eu quero. Porque quando Jesus ele falou assim: olha, retira a pedra, e Jesus fala: Lázaro, venha. E naquela hora ali, no quarto dia, eu vou te falar por que o quarto dia, porque no terceiro, qualquer pessoa cheia da presença de Deus, e até os feiticeiros poderiam ressuscitar, porque uma tradição de Israel, naquela localidade, é que o espírito fica rodando o corpo, e poderia ressuscitar, mas no quarto não, porque o corpo já estava em decomposição. E Jesus desafiou a lei da natureza para falar que Deus pode modificar o que você acha que é impossível. Enquanto você luta e fala: Senhor, é impossível, Jesus fala assim: não para mim. Pode ser impossível para esse Deus de pau, pedra, de barro, isso é impossível. Mas para mim não. Se Deus ele não tem o seu milagre essa noite pronto, irmão, Deus vai gerar o milagre.